Oi, pessoal. Ontem eu fiquei muito feliz com todos os comentários aí, a resposta positiva em relação a esse podcast, essa ideia de popularizar, de fornecer informação científica, de qualidade, gratuita e acessível a todos que se interessam pelo assunto, né? É, eu resolvi hoje então fazer mais um podcast. A ideia é um por semana, mas hoje eu vou gravar mais um aqui para vocês. Já falando um pouco do meu saudoso professor, Dr. Heinz Charles Kohler, né? Lembrado por muitos de seus alunos somente como o professor Kohler, né? Ele foi o cientista pioneiro do estudo moderno do karst tropical brasileiro. Ah, Se, se a gente pensa no Peter Lund como aquele que pela primeira vez introduziu nas Américas o estudo integrado da arqueologia, da paleontologia e da espeleologia, certamente o professor Kohler é um dos responsáveis, né, o pioneiro, né, para esse desenvolvimento da cartologia moderna do país, né? Então eu vou conversar um pouco hoje com vocês sobre isso, né? É difícil a gente resumir a vida de uma pessoa em, em pouco tempo, né? Mas eu consigo aqui falar alguns pontos notáveis da vida acadêmica do professor, né? É, enfim, espero que vocês gostem. Eu me lembro que o professor Kohler gostava de ser conhecido, né? Ele brincava que se eu fosse fazer um cartão de visitas, eu ia colocar embaixo Heinz Charles Kohler, o caçador de palimpsestos, né? E é gozado porque o que é, né? Várias pessoas perguntavam para ele, mas professor, o que é o palimpsesto, né? Então, esse termo, palimpsesto, é utilizado para designar um papiro ou um pergaminho cujo texto primitivo foi raspado, né? Antigamente as pessoas faziam isso para dar lugar a um novo texto, né? E aí, se a gente levar esse conceito para a geomorfologia, a busca por essas cicatrizes, pistas ou segredos existentes na paisagem é o trabalho do geomorfólogo, né? Que por vezes precisa identificar o que antes foi raspado, digamos assim, pelos processos de evolução da paisagem, né? Então, na geomorfologia, no karst, etc., isso é uma coisa bem poética, bem interessante e bem característica do professor. O professor, ele veio da Suíça, né, pro Brasil com os pais, estudou na escola primária na cidade de Caieiras, em São Paulo, e o seu pai, Heinz Albert Kohler, era químico da fábrica de papel Melhoramentos, né? Naquela época a maior fábrica da América do Sul, né? E interessante que o pai era um excursionista e arqueólogo amador, né? E havia descoberto na Suíça uma caverna em 16 de dezembro de 1934. E aí eu costumo dizer que já devia estar no DNA do professor essa paixão, né, pelo karst, pelos subterrâneos, etc. Né? Então é bem legal a gente lembrar desse fato. Após terminar a educação infantil, o professor Kohler voltou para a Suíça, indo estudar em um colégio interno, né? Regressa ao Brasil, cursa o ensino médio técnico em agrimensura e daí ele vai então para a graduação em Geografia na Universidade de São Paulo, durante os anos aí de 1966 a 1970. E na USP ele prosseguiu os estudos fazendo o mestrado, né? As reflexões sobre metodologia e técnicas aplicadas à análise geomorfológica e o doutorado de geomorfologia kárstica da região de Lagoa Santa, né? Durante toda a sua trajetória, o professor realizou muitos trabalhos significativos no campo da geomorfologia e da análise ambiental integrada, mas é a atuação na geomorfologia kárstica que o deixa mais, digamos assim, mais conhecido. O karst nacional já havia sido mencionado pelo professor Absaber, da USP, em 1977, quando publicou um trabalho sobre as topografias ruiniformes do Brasil, né? E nesse trabalho ele afirmava, entre outros itens, que por razões diferentes ligadas à evolução kárstica de velhos bancos calcários
e modificados em sua progressão pela mudança e processos forçados pelas flutuações climáticas quaternárias, ocorrem casos de topografias ruiniformes kársticas em algumas áreas do Brasil, centro de Minas, Vale do Ribeira, etc. Ao estudar o karst francês, o professor Kohler esteve em contato com os importantes nomes da karstologia mundial, mantendo inclusive estreita relação com os pesquisadores do karst clássico eslovênio, que à época era a Iugoslávia, né? Berço da produção karstológica mundial, como eu mencionei para vocês no primeiro episódio. E entre estes cientistas eu destaco o professor Andrej Krantz, que foi meu orientador também no doutorado da Eslovênia, e é uma pessoa a qual eu também nutro muito respeito, e a gente desenvolveu uma amizade também muito bacana. Em 1978, durante o mestrado, o professor Kohler ele publicou a Carta do Karst da região de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa, em Minas Gerais, junto com 2 pesquisadores franceses. E esse mapa foi o resultado de um trabalho que contou com a participação de pesquisadores da UFMG, da USP, da Universidade de Caen, na França, né, e apresentou a região de Lagoa Santa sob o ponto de vista de uma karstologia ainda pouco conhecida aqui no Brasil, né. Nessa carta, nesse mapa geomorfológico, os autores fizeram comentários também sobre a hidrologia regional, a evolução geomorfológica regional, as feições características, processos que poderiam acarretar em problemas, né, processos de ocupação antrópica. E essa própria carta, esse mapa, ele serviu de base para a elaboração de um outro mapa de fenômenos kársticos da região de Lagoa Santa, na tese do professor Kohler, né? Em fins de 1979, tiveram início as pesquisas para que fosse decidida a localização do Aeroporto Internacional Metropolitano de Belo Horizonte, conhecido hoje como Aeroporto Internacional de Confins, né? E a obra, que acabou sendo realizada no topo da Serra dos Ferradores, no município de Confins, deixou os pesquisadores extremamente preocupados com o destino que teriam inúmeros vestígios paleontológicos e arqueológicos, bem como as cavernas e os aquíferos kársticos. O professor ele esteve à frente desses debates junto a outros profissionais e associações de classe. Várias matérias em jornais e outros periódicos de circulação estadual e nacional comprovaram a sua oposição à localização do aeroporto, mas a oposição não era a oposição ao desenvolvimento humano, mas a oposição em relação à localização do empreendimento, né? Por causa da fragilidade do karst e a forma como tudo seria feito, né? É interessante que em vários textos que a gente lê da época, várias pessoas falam, inclusive o professor Getúlio Vargas Barbosa, ele cita literalmente os pareceres do professor Kohler em outros trabalhos, dizendo que o relevo kárstico, dado a sua dinâmica de evolução pelo calcário, não comporta a instalação de grandes construções. Em decorrência dessa situação especial, as inúmeras fábricas de cimento que se instalaram na região escolheram locais onde não existe o calcário, né? Então é interessante esse destaque, né? E os pesquisadores continuaram afirmando sempre que o problema não seria apenas a construção do aeroporto, e sim os impactos subsequentes oriundos da ocupação, em especial o impacto causado, né, por toda a infraestrutura necessária para uma construção desse porte, né? As construções irão, sem dúvida, diziam eles, poluir as águas do relevo kárstico, que estão topograficamente mais baixas em função das características sui generis da circulação das águas do calcário. Fato que pode ser facilmente estudado hoje em dia, né? A gente consegue comprovar essas questões que já eram levantadas naquela época, né? Os estudos realizados na região de Confins condenavam a instalação do aeroporto e sugeriam a localidade de Vianópolis, em Betim, muito em função do arcabouço geológico, né? Na década de 1980, o mesmo problema de instalação do aeroporto, né, destacando o mesmo problema, o professor Kohler continuou os trabalhos e, devido às inúmeras visitas de campo realizadas antes e durante seu doutorado, vislumbrou a elaboração de um roteiro de trabalho de campo denominado Excursão à Região Kárstica ao norte de Belo Horizonte, Minas Gerais, né?
Esse roteiro tem umas cerca de 10 paradas, engloba aspectos históricos, geográficos do karst de Lagoa Santa, né? E eu estou tentando revisitar esse roteiro para a gente disponibilizar à comunidade científica em formato digital, interativo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. No final da década de 1980, o karst nacional recebe essa atenção especial com a publicação da tese Geomorfologia Kárstica na região de Lagoa Santa, né? E essa obra tornou-se referência para o estudo do karst tropical brasileiro, favorecendo o aumento do interesse pelo karst e pelas cavernas carbonáticas mineiras e nacionais, né? Na tese, a gente percebe que o professor aborda principalmente a gênese e a dinâmica desse karst regional, entre outros assuntos mais gerais, né? As macro, meso e microfeições kársticas foram identificadas e descritas com detalhes no trabalho. E além disso, foi proposta uma compartimentação geomorfológica do exokarst, ou seja, aquele karst que não é a caverna, né, é a superfície kárstica, que perdura até os dias de hoje. Então a gente tem um compartimento em que você tem os desfiladeiros, a região das uvalas, o planalto das dolinas, né, o poliê, que seria a Lagoa do Sumidouro, até a gente chegar no nível de base regional, que seria o Rio das Velhas. Kohler afirma que a partir da Serra dos Ferradores, em direção ao Rio das Velhas, de noroeste a sudeste, os compartimentos são denominados desfiladeiros e abismos com altos paredões, cinturão de uvalas, planaltos de dolinas e planícies kársticas, que seriam os poliês. Em relação ao compartimento dos desfiladeiros, afirma que a magnitude e exuberância do relevo kárstico de Lagoa Santa está associado à espessura do pacote de calcário regional e ao espetacular colapso do endokarst em função do grande tempo decorrido com o fluxo permanente das águas endokársticas. Sobre o compartimento cinturão de uvalas, afirma ser caracterizado por depressões kársticas de fundo irregular, formado pela união de uma ou mais dolinas, que são essas depressões fechadas. Embora tal classificação seja válida, é necessário lembrar que no karst tropical brasileiro, tal classificação pode ser facilmente aplicada, né? E é interessante que, se a gente pensar em pesquisas realizadas no karst dinárico na antiga Iugoslávia, né, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, etc., a gente vê que a identificação de dolinas, uvalas ou poliês, elas não são tão simples, por serem regiões ativas tectonicamente, né, mais recentes em relação ao nosso país, etc. O Planalto das Dolinas, lembrado por Kohler como um compartimento que apresenta uma visão panorâmica diversificada, que nos mostra maciços com suas janelas, torres, lagos, dolinas e uvalas, o conjunto recoberto por floresta semidecídua verde no verão, né? Nesse compartimento destaca-se a presença de dolinas, baixos paredões e torres. E o professor chama atenção ao maciço de Cerca Grande, atualmente Parque Estadual de Cerca Grande, localizado ao norte de Mocambeiro, por se tratar do mais espetacular edifício kárstico da região, já descrito por Peter Lund em 1837. O fascínio que o professor tinha pelo maciço se devia ao fato dele apresentar todos os elementos da morfologia exokárstica típicas da região. A gente tem lá na região, né, os paredões com mais de 20 metros de altura, seixos de quartzo rolados sobre a porção de cimeira do maciço, solos vermelho escuros recobrindo o calcário, lapiezamentos horizontais, cavernas, sumidouros e ressurgências fósseis e atuais, superfície topográfica embutida ao nível das janelas e recoberta por solos vermelhos. Travertinos preenchem os janelões e vestígios arqueológicos, paleontológicos e pinturas rupestres já foram encontradas e podem ser vistas ainda hoje, né? Como eu disse, é um parque estadual atualmente. Ele foi transformado em parque estadual pelo decreto 45.398 de 14 de junho de 2010, né? E possui uma área de 134 mil, mais ou menos 134 mil hectares e perímetros de quase 7 mil metros, né? Comprovando a importância de um dos mais belos exemplos de feição kárstica carbonática tropical, né? Tão perto aqui da região metropolitana. Por fim,
ao estudar o compartimento das planícies kársticas, assim como os outros compartimentos, o professor Koller fotografou as feições em diferentes épocas do ano e em diferentes épocas do ano, né, em diferentes anos, comprovando a conhecida sazonalidade, por vezes irregular, do nosso karst. E a Lagoa do Sumidouro, por exemplo, nunca havia sido fotografada completamente sem água antes. Desde a partir da tese dele, as pessoas começaram a perceber essa sazonalidade. Sobre o compartimento dos poliês, o professor Koller afirma que existem basicamente duas planícies kársticas na região, a planície do Fidalgo e a planície do Mocambeiro. E para ele as duas têm em comum os seguintes aspectos morfológicos, né? Um nível topográfico abaixo dos 670 metros, uma superfície contínua em mais de 4 km², classes de declividade entre 0 e 3 graus, proximidade com o Rio das Velhas, o nível de base regional, a alimentação por águas autóctones, ou seja, águas do próprio karst, e inundação periódica pelas águas do aquífero kárstico, quando saturadas, né? A partir da década de 90, o karst da região de Arcos, Pains e do Vale do Peroaçu também passa a ser foco dos estudos do professor, seus colegas e seus alunos, né? E durante a organização do terceiro congresso da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, realizado em Belo Horizonte, o professor Koller organizou um roteiro de excursão ao karst de Lagoa Santa, trabalho sobre a região do karst do Vale do Peroaçu, né, junto com o professor Luiz Beethoven Pilot, recentemente falecido. Ele propõe uma excursão à região do baixo curso do Rio Peroaçu, no norte de Minas, 620 quilômetros aqui de Belo Horizonte, né? E nesse trabalho eles compartimentam o karst do Peroaçu no compartimento de cimeira, com as cotas de 820 a 750 metros, o compartimento karstificado dos 750 aos 500 metros e o compartimento da depressão São Franciscana, 500 a 440 metros. As feições kársticas mais comuns do primeiro compartimento ao terceiro são os morros residuais de superfície aplainada, grandes depressões fechadas com vertentes sulcadas pelos lapiás, pelos carren, grandes cavernas, dolinas e as uvalas, né? Em 1994, a primeira edição do livro Geomorfologia, uma atualização de bases e conceitos, organizado pelo Dr. Antônio José Teixeira Guerra e a professora doutora Sandra Batista da Cunha, conta com um capítulo inteiro dedicado à geomorfologia do karst, escrito pelo professor Koller. Eu poderia continuar aqui gastando horas e horas falando dos trabalhos e do próprio professor, mas a gente está com um tempo um pouco mais restrito aqui, e eu lembro que eu tive a felicidade de participar com ele da organização de uma sessão de karst no 6º Sinagel, Simpósio Nacional de Geomorfologia, realizado em Goiânia. E foi muito bacana, porque ele estava extremamente feliz com a organização dessa sessão de karst, a primeira vez que uma sessão de karst era organizada num evento dessa magnitude nacionalmente, né? E aí, nesse evento, eu acabei conhecendo, então, como eu falei, o professor Dr. Andrej Krantz, né, na Eslovênia. Nós conseguimos trazê-lo para fazer a abertura da sessão, né? E foi muito bacana ver a amizade depois de tantos anos dos meus dois, eu falo, né, dos meus dois pais científicos, né? Então fica aqui o meu registro, fica aqui a minha gratidão eterna ao professor e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Obrigado, um abraço.